Bolsonaro pode ter se tornado inelegível, mas o candidato a vice-presidente da sua chapa, o general Braga Neto, escapou. Esse Braga Neto, que é um bosta. O Bolsonaro foi tornado inelegível, né? Mas já o relator, o Benedito Gonçalves, ele já colocou ó, Bolsonaro inelegível, mas Braga Neto não. Declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Ali cortou um pouquinho no começo, mas deixo de declarar. Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Então ali, ele basicamente está dizendo, olha, o Braga Neto ele não participou dos atos. Os atos que ele está se referindo aos atos pelo qual o Bolsonaro estava sendo julgado, que é aquela reunião com os embaixadores onde ele atacou o sistema eleitoral brasileiro. Então, como o Braga Neto não participou diretamente daquele evento, então, ok. Então, o Braga Neto, apesar de estar na chapa do Bolsonaro, apesar de se beneficiar do que o Bolsonaro estava fazendo lá, não tinha nada a ver com isso, não vai ser declarado inelegível. Os outros ministros seguiram e já no dia 29 de junho, quando ainda apenas 4 ministros tinham votado, os 4 já tinham votado contra a inelegibilidade do Braga Neto e com isso já tinha se formado maioria para absolvição do Braga Neto. E daí, então, Braga Neto continua elegível e agora o que está sendo dito por aí, meu amigo Anderson, é que ele vai concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro. Braga Neto, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro, que foi vice na chapa do Bolsonaro durante as eleições de 2022, vai tentar ser prefeito do Rio de Janeiro. As Forças Armadas não estão gostando muito disso. O alto comando do Exército informaram ao general e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que a força não gostaria de vê-lo candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2024. A possível candidatura de Braga Neto pelo PL está sendo trabalhada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente nacional do partido, o Valdemar Costa Neto. O grande temor do comando do Exército é que o apoio das milícias fluminenses a candidatos ligados ao bolsonarismo acabe contaminando a imagem do Exército. Contaminar mais do que já está contaminado. Eu lembrei daquela expressão, o que é um pum para quem já tá... Desculpa, gente. Tá no inferno abraço capeta, né? Não, a ideia posso entender, mas desculpa, amiguinho, na atual conjuntura, já acabou, já não existe mais essa... Para a história do Brasil, para daqui mais 500 anos, o Exército contribuiu para tudo que a gente fala que aconteceu no Brasil nesses 4 anos. Pois é. Saca? É isso. Então, não tem mais o que... Mas, olha, coitado do povo carioca, né? Meu Deus, mano. Não tem paz, mano. Não tem paz para conseguir ter uma candidatura... Você tem mais coisa para pôr, Sô? Tenho aqui que o pessoal no entorno do Bolsonaro não gostou da dissolução do Braga Neto. Olha só. Fato aí tá deixando as pessoas bem indignadas no entorno do presidente Jair Bolsonaro, porque percebem, né, como evidência de que Bolsonaro foi abandonado. Agora, eu até perguntei o que os militares poderiam fazer no julgamento do TSE. Essa pessoa, falando muito realisticamente, disse que os militares têm muito poder, todo mundo sabe disso, tem poder de pressão muito grande e não estão movendo uma palha. Ou seja, o entorno do Bolsonaro não gostou porque, escuta, por que o Exército não está pressionando o TSE para impedir a inelegibilidade do Bolsonaro? É basicamente isso que eles estão falando, né? Estilo, os caras são golpistas até não poder mais. É que, na verdade, eu imagino que o Bolsonaro já sabia que a coisa já tinha ido. Saca? É aquela coisa, já era, vamos já pensar daqui para frente. Só que o que eu acho que pegou partido... Desculpa. Não, continue. Continue. O que eu acho que pega, fazendo uma análise aqui, tá?
Lembra que a gente andou falando nos tempos aqui sobre o presidente do PL, sobre essa coisa de falar da Michelle? Existe ainda uma construção, né? Existe ainda uma construção da figura que vai substituir Bolsonaro. E outra, isso aqui é uma análise simplória que estou desenvolvendo. Mas vai sim a vacância que deixa Bolsonaro no poder aí do partido, vai ter uma disputa da extrema-direita, quem é que vai substituir Bolsonaro? Vai ter uma disputa, e já tem nomes que eles falam de Tarcísio. Tarcísio, Zema, Michelle, Braga Neto. É a mesma cartilha da extrema-direita. A única diferença é que a Michelle tem um verniz, né? E enquanto ela tem o verniz, o Tarcísio tem o martelo do Thor, né? Como a gente já viu. Essa foi boa. E aí o que acontece? Como que o Bolsonaro, que já está fora que já a carta fora do baralho, vai escolher quem vai para onde e essa coisa toda? Então o Braga Neto pode ser. E outra, o partido está vendo que lá no Rio já tem uma ligação mesmo com milícia, já tem todo esse histórico, ainda tem tráfico, tem tudo que a gente sabe que o Rio tem. O Rio, eu gosto do Rio, eu adoro o Rio, mas falando politicamente, o Rio é um lugar interessante. A gente cobra os políticos de usarem os equipamentos públicos, mas no Rio eles ocupam mesmo. As delegacias têm vários dos políticos lá, né? Você vê vários passando pelo peito do Estado, podendo fazer análise em loco, né? Análise ao vivo ali de como é o equipamento prisional do Estado. Então, além de Bangu, né, que está crescendo o time de Bangu, né? Porque tá lá, o negócio está crescendo. Então a questão é o seguinte: é muito cedo, por incrível que pareça, para eles, principalmente, construir. Primeiro tem que ver o que realmente, como que vai se dar esse jogo, onde vai encaixar a Michelle, ainda tem os filhos do Bolsonaro, e tem os processos que virão assim, por essas pessoas ainda. Exato, vale lembrar que o Braga Neto, assim como o Bolsonaro, está respondendo a 16 processos do TSE. Ele foi inocentado no primeiro. Ele ainda respondeu outros 15 que podem torná-lo inelegível. Isso. E tem uma coisa aí, eu só vou... Olha que loucura, quem já viu eu discordar de Sofia, pelo amor. Eu só achei uma coisa que eu concordo por não colocar ele nesse balaio agora. Porque tudo está sendo muito técnico, Sofia. Eles pegaram... Porque todo mundo tinha esse medo de pegar o Bolsonaro em uma coisa que ele conseguisse escapar. Aí eles afunelaram num lugar que eu achei incrível, que foi, você iniciou de uma fala interessante, mas eu vou te falar, esse corte ia começar a arapuca que o Bolsonaro armou para aquelas diplomatas, para aquelas pessoas, mano. Aquilo ali foi arapuca, tipo, eu te convido para ir na minha casa, daí eu monto uma situação que você fala, mano, mas se você me falasse por telefone ou WhatsApp, eu não teria vindo, né? Então, eu acho que eles focaram a arapuca que o Bolsonaro criou. Mas tem mais 15, e talvez existirão outros, né? Por isso que o jogo ainda, para eles, não está decidido em nada. Não tem nada decidido. Mas eu acredito que nesse ponto específico, achei que os ministros foram muito bem. Para não dar margem para nada. Fala assim, olha, você fez isso, está público, você usou a máquina, você usou as redes sociais para afrontar o sistema político que não tem o que falar. Né? Você fala das pessoas que depois são eleitas, mas o sistema ali está funcionando. Então, ele não deu margem. Desse ponto eu concordo, porque o problema, às vezes, pegar essas pessoas é isso, é expandir demais e ele cria brecha e foge, escapa pelas mãos. Dessa vez, não. Ele foi conduzido pela mão para fora e eu queria fechar com o desenho. Alguém vai pegar a mãozinha dele e vai levar ele para outro lugar para subir da escada. Não. Esse, como é um corte sobre Braga Neto, eu vou encerrar com outra coisa. Eu vou encerrar com a fala do Ciro Gomes. Esse Braga Neto, que é um bosta.